Olá, boa tarde, tudo bem? Hoje nós vamos falar, gente, sobre as 3 fases da venda. Eu vou explicar para vocês o que são essas fases, a real importância delas, que a gente precisa mesmo de dar, tá? E como que você vai utilizar isso para que você converta mais vendas dos possíveis, né, clientes, que a gente chama de prospects, tá? Eu vou fixar aqui o nosso tema e é muito importante esse tema, tá? Pra gente poder realmente não se afobar e saber que existem 3 etapas que a gente precisa de cumprir na venda, as 3 fases da venda. Oi, Cris, oi, Nice. Deixa eu só fixar aqui. Então, bora lá. Eu sou a Dani Oliveira, para quem não me conhece, e eu ajudo você a transformar os seus clientes em fãs e aumentar o teu faturamento em 50% ou mais, tá? Em até 3 meses, que é o tempo máximo que as minhas clientes levam, tá? Para poder ter esses aumentos no faturamento. Você pode conseguir isso até antes. E para conseguir isso, existem vários elementos que a gente precisa de passar pelas etapas, pelas fases, e um dos elementos é entender essas fases da venda, para que a gente realmente faça o que tem que ser feito para depois você ganhar os resultados que você espera, tá? Vamos dizer assim, conquistar os resultados que você espera. Então nessa live eu vou dar algumas ideias para vocês e vou explicar o funcionamento dessas fases. Então assim, ó, venda, resumindo, são feitas de 3 etapas. Toda venda, de qualquer que seja, produto ou serviço, ela tem que passar pelas 3 etapas, tá? Então, é sobre entender que para tudo tem um tempo nessa vida. Tudo precisa de um tempo. A gente, tudo tem uma fase, tudo precisa de um período de dedicação. A nossa vida é feita de ciclos, de fases. Nosso trabalho, os nossos relacionamentos, absolutamente tudo realmente precisa de um tempo. Olha aqui, a Débora, não tem como eu não falar, gente. Débora, linda. A Débora é maravilhosa e tá fazendo um trabalho bem lindo com empreendedorismo também, gente. Ela tem um Instagram muito bacana, com umas dicas legais, tá? Minha amiga de décadas lá de BH. Enfim, então para tudo existe um tempo e a gente precisa de investir tempo, paciência e cuidado, gente. O resultado ele vem, ele é consequência de um trabalho bem feito. Então a gente não pode ficar afobado querendo resultado antes da gente ter esse cultivo, esse tempo, tá? Então tem gente que acha que é só você ter algo para poder vender que você vai vender. Basta você ter alguma coisa, né, e você vai conseguir vender. Eu trabalho com salão de beleza, com loja de roupa, loja de sapato e tá jóia, vou vender. E não funciona desse jeito. Não adianta a gente esperar que as coisas aconteçam dessa maneira, né? O cliente ele não entra na tua loja. E todos os clientes que entram, são novos, que a gente chama de prospect, eles não entram de primeira e consomem o teu produto. Não são todos. Muitos clientes, eles entram e eles não compram. Existem várias coisas envolvidas nisso, mas é preciso entender essas etapas, tá? Então, por exemplo, no Instagram mesmo, a gente não começa a seguir uma pessoa no Instagram e logo já compra o que a pessoa oferece, uma mentoria, um curso, um treinamento, seja o que for, né? Um produto também. Então tudo precisa de tempo. Então não é bem assim que as coisas acontecem, tão rápidas e tão fáceis. Como eu venho explicando para vocês, venda é relacionamento. E rede social é mais do que tudo um veículo para esse relacionamento, tá? Então, é engraçado que algumas pessoas às vezes me chamam e querem montar uma lojinha no Instagram, por exemplo, né? Enfim, uma loja virtual. Mas acha que vai abrir, já vai vender e já vai conseguir pagar suas contas, né? É o que eu digo, relacionamento. Então, você não conhece uma pessoa e logo casa com essa pessoa. Primeiro você tem a fase da amizade, né? Você conhece a pessoa, avista a pessoa, fica amigo da pessoa, namora, noiva, depois você casa.
Existem esses ciclos que têm que ser cumpridos, né? E assim é com o cliente também. O cliente precisa de um período, vamos dizer assim, de conhecer, de fazer amizade, iniciar um namoro, noivado, para depois ter o casamento, que são essas fases da venda. Então, tudo é um investimento de longo prazo. Sempre eu costumo dizer que quando a gente investe em pessoas, o investimento ele é de longo prazo, ele não é um investimento imediatista. Porém, o resultado ele vai vir, é um resultado mais duradouro, mais sólido, mas é necessário esse tempo. Então, vou contar uma história para vocês. Eu tive uma empresa de publicidade e propaganda, tá? Nessa empresa, a gente fazia sites, tomava conta de redes sociais, administração de redes sociais e várias outras coisas. E dentro disso, eu também tinha uma revista impressa, tá? E eu só vendia anúncios para essa revista impressa só se fizesse contrato comigo de 3 meses no mínimo. Por que eu fazia isso, gente? Porque eu sabia que se a pessoa anunciasse uma única vez, dificilmente ela teria resultado. Porque imagina você como consumidor, né? Eu não conheço a empresa, você tem um salão de beleza, não te conheço. Recebi uma revista que tem lá o seu salão de beleza. Não existe um relacionamento ali. Eu não sei nada de você, você não sabe nada de mim. Eu não sei se eu me identifico com você, com os teus funcionários, com a tua visão, com a tua proposta, com os teus valores. Não tem nada que me conecta a você. Então, né, a menos que seja uma necessidade altamente urgente e emergente na vida do consumidor, ele já tenha essa demanda, essa consciência, né? Dificilmente, tá? Então, por que eu exigia, eu só vendia os anúncios se fizesse o contrato de no mínimo 3 meses. Eu tinha de 3, de 6 e de 1 ano. Porque eu sabia que se fosse menos, dificilmente teria resultado. E aí, os meus clientes, o que aconteciam? Todos os meus clientes eram recorrentes, eles refaziam os contratos, mudavam para planos de contratos maiores. Por quê? Porque a minha revista era especial? Não, gente, porque tudo precisa de um plantio e eles entenderam que precisa de um tempo de investir nessa relação, né? E aí eles tinham muito retorno, tá? E aí automaticamente eles não paravam de fazer, estimula. Mas não adianta a gente querer vender algo, né, para um cliente, vender uma ideia para um cliente de que você vai investir na internet, você vai abrir uma loja, você vai investir num anúncio, numa propaganda e você vai ter retorno imediato. Porque isso é um pouco de utopia. Pode acontecer algum retorno? Sim, mas certamente não o retorno que você espera, que você criou de expectativa, tá? Então, você não planta um feijão e logo no dia seguinte você colhe ele para poder cozinhar. Tudo na vida são feitas de fases. Então, os clientes entenderam isso, né? E começaram a plantar realmente, a cultivar essas relações, né? Criar esse relacionamento com o cliente através da publicidade, da propaganda, para depois ele escolher. Então, assim, você pode dizer, Dani, né? Pensar, né? Dani, mas eu não tenho esse tempo, né? E não tenho capital de giro para que eu possa esperar acontecer uma venda e etc. Ok, né? Isso acontece muito. Mas então provavelmente você não vai crescer, porque você não vai ter dinheiro para poder investir, não vai ter essa disposição. Provavelmente você não vai conseguir fidelizar cliente, porque se você não investir na relação que você tem com o teu cliente, dificilmente você vai criar uma relação sólida, duradoura, infinita, permanente com ele. Então, a relação com o nosso consumidor, com o nosso cliente, ela é uma relação de longo prazo. Tem que ser algo plantado, esperado, regado, tem que ser algo bom para mim, bom para ele. Então, se você não tem tempo para cultivar relações entre a tua marca e o teu cliente, talvez não seja o momento para você empreender. Porque para que você cultive uma relação, precisa de dedicação, tá, gente? Então, as pessoas pensam que os clientes não sentem, tá? As coisas, né? A energia, o clima e tudo. E eu quero dizer para vocês que todo mundo sente. O cliente, ele pode até não saber explicar com palavras o que é. Então, por exemplo, se você fez um investimento, vou dizer assim, um exemplo, na tua fachada, tipo, ai meu Deus,
investi na minha fachada, fiz uma reforminha aqui dentro do meu estabelecimento e agora eu preciso que comece a chover de cliente aqui na minha porta. Tudo precisa de tempo, né? Até o investimento em reforma, em fachada e etc. Então, aí você investe e você fica assim, gente, tipo, eu atendia 10 clientes por dia, mas eu preciso agora, para pagar a fachada, de atender 30 clientes por dia no dia seguinte, que terminou né, a reforma da tua fachada ou do teu estabelecimento. Gente, não acontece dessa maneira. Isso vai fazer você ficar afobada demais, você vai ficar super preocupada, porque daí no dia seguinte você vai abrir, vai continuar os mesmos 10 clientes, no outro dia vai chegar 5 clientes, e você vai começar a ficar muito nervosa, né, com toda a situação, vai começar a pensar nos boletos para pagar, e ai meu Deus, eu preciso que os clientes entrem, porque olha só, minha fachada tá bem linda, eu coloquei um lustre maravilhoso, como é que não entrou mais cliente? E não funciona dessa maneira. Tudo precisa de um tempo, tá? O cliente, ele vai sentir, ele vai entrar no seu estabelecimento e ele vai sentir que existe alguma coisa ali naquele clima, naquela energia. Ele provavelmente não vai querer mais voltar porque você vai se afobar, você vai começar a querer empurrar muita coisa na hora de vender para o cliente, porque você vai ficar preocupado, tipo assim, nossa, o cliente vai comprar, sei lá, uma blusinha, meu Deus, eu preciso de fazer esse cliente comprar uma calça, um vestido, um sapato, eu preciso que esse cliente saia daqui pelo menos com uns R$2.000 de compra, vai começar a ficar afobado, e o cliente vai sentir que você não está preocupado, que o foco não é ele, né, o bem-estar dele, né, enfim, e ele se sentir bem e ter um problema solucionado ou um prazer realmente entregue. Então o teu cliente vai sentir que existe alguma coisa estranha, e esse afobamento na hora da venda também, por exemplo, como o vendedor, né, por exemplo, o vendedor precisa de bater meta, e aí ele começa a ficar extremamente afobado na hora da venda, e é o que eu tô dizendo para vocês, venda é relacionamento. Existem 3 fases que a gente precisa de cumprir. Então, as 3 fases são a fase do plantar, a fase do regar e a fase do colher. Então a gente vai falar dessas fases que são super importantes para que você não deixe as preocupações, as metas que precisam ser batidas, né? As vendas que você precisa de bater para poder pagar reforma, enfim, para pagar a folha de funcionário, etc. Para que isso não te atrapalhe na hora de você atender o cliente, não passe essa informação para o cliente. Você tem que entender que tudo que você planta, você vai colher, mas não é do dia para a noite. Então precisa de haver uma paz de espírito para você. E quando você entende essas fases, você consegue aceitar que não vai ser hoje que você fez algum investimento, algum plantio, e amanhã você já vai colher. Então você vai ficar menos afobada, né? Se for vendedora, menos afobada também para poder bater meta, pagar suas contas, etc. Então o plantar, basicamente, ele é a fase de você despertar o desejo no seu cliente. O plantar é você criar esse desejo, despertar, chamar a atenção do cliente e estimular esse desejo nele. O plantar, ele é super importante, tá? E eu vou dar uma ênfase maior nesse plantar, nessa fase, e vou dividir ela também para você poder conseguir despertar o desejo no teu cliente. Eu vou dividir isso em 4 fases, 4 etapas que você tem que passar dentro do plantar, tá bom? Então, assim, ó, primeira coisa, quando você vai plantar algo, tá? No sentido de venda, você tem a fase da informação, que é onde você vai passar o máximo de informação de produtos, quais são as características do teu produto ou do teu serviço, quais são as funcionalidades. Então você vai munir o cliente de informação. Essa é uma etapa, tá? Para o plantar, que a gente chama de fluxo do desejo. Você faz essas etapazinhas e você consegue despertar esse desejo, que é a intenção da fase de você estar plantando, tá? Então, gente, por exemplo, dificilmente você, por exemplo, a gente, né? Eu tô seguindo uma pessoa de uma loja, uma dona de loja que tem 50 mil seguidores. Vocês acreditam que estes 50 mil seguidores já são clientes dessa loja? Não, não são.
Então eles ficam acompanhando, vão vendo as novidades e ali, ó, você vai acompanhando, vai plantando no teu cliente para você estabelecer essa relação da venda com o teu consumidor e se relacionar com ele. Então, você acompanha um Instagram maravilhoso, igual eu acompanho alguns de doces. Eu gosto de doce, não tanto quanto salgado, mas eu gosto. E daí você vê aqueles doces maravilhosos, você fica com muita vontade de comer, mas você compra de primeira? Acabei de ver o Instagram, só se você já vem assim, louca de vontade de comer doce, do nada apareceu o Instagram pra você ali de doce, e tá tudo a ver com a vontade, você ficou louca, surtou e vai lá, entendeu? Pra poder comprar. Mas geralmente você vai olhando, vai acompanhando, eles vão colocando as informações do alimento, do doce, das roupas, dos acessórios, dos sapatos, e você vai plantando isso no teu cliente. A segunda fase para você despertar o desejo no cliente, que está dentro do plantar, é a fase da imagem. É você fazer o cliente se imaginar com este produto, envolvendo com uma demonstração sobre o teu produto. Então, exemplo, tá? Tem uma pessoa que eu sigo de doces que é surreal como é que ela consegue realmente fazer maravilhosamente bem essa etapa. É a Juliana Budelon, não sei se vocês conhecem, ela faz doces incríveis assim. E ela pega, por exemplo, o doce e ela tira a colher, tira o doce de lá de dentro com a colher, sabe? E mostra pra gente, assim, de pertinho, o recheio do doce e tudo mais. Então a gente olha, você já consegue imaginar, parece que você tá com o doce na tua frente, parece que ele tá na tua mão. Ela consegue fazer muito isso com o alimento. Vou dar um exemplo de roupa, tá? Então, por exemplo, a Jerusa, da Estrada Acessórios e Roupas, ela faz isso lindamente. A coleção chega, ela veste as roupas, ela coloca as funcionárias dela para poder vestir as roupas, elas experimentam, tira foto, mostra como é que fica no corpo, mostra o sapato juntamente com um look. Então é envolver o cliente vê, você tem que gerar uma tela mental na mente do teu cliente. Então, tudo que a gente gera cientificamente, tá? Quando a gente, isso é dentro do estudo da PNL, tá, gente? Programação Neurolinguística. São formas que o cérebro reage bem e rapidamente a um estímulo. Então, tudo que você consegue gerar imagem mentalmente para a pessoa, tudo que você consegue gerar tela mental na cabeça da pessoa, isso te coloca em 50% de chance dessa pessoa tomar uma ação em busca daquilo, tá bem? Não é só esse fator, tá, gente? Mas eu tô dando um exemplo. Então, gerar imagem, fazer o teu cliente se imaginar com esse produto é muito importante no processo de venda. Então, por exemplo, a gente vê, por exemplo, um vestido. Vamos supor, uma loja coloca uma foto de um vestido num cabide, tá? Que eu já vi empresa de marcas fazerem isso. Então, coloca num cabide. É legal. Ou coloca no chão, bonitinho, arrumadinho, é bacana, é bonito, você vê que a roupa é bonita, mas você não consegue se imaginar naquela roupa. Vocês conseguem perceber a diferença? Então, se você coloca uma modelo que, por exemplo, tem mais ou menos o seu biotipo de corpo, ou que de repente você está um pouquinho acima daquele biotipo, mas é aquele biotipo de corpo que você quer chegar, você olha e você já consegue se imaginar, parece que você já vai ficar igual àquela menina que está vestindo com aquele biotipo, tá? E isso eu não estou dizendo que é só para meninas magras, né? É para todos os biotipos, nós temos diversidade, cada pessoa é de um jeito, então é importante que a gente vista uma roupa, um sapato com diversos biotipos diferentes, para que as pessoas se identifiquem. Então, por exemplo, se eu não sou uma pessoa magrinha como uma modelo, tá? E daí tem uma loja que eu tô dando um exemplo, tá? Fictício. Tem uma loja que, tipo, só coloca para vestir as roupas modelos, tipo, magérrimas, tipo modelos de passarela mesmo, profissionais e tudo mais. Elas são muito magras, eu não consigo me identificar. Então, isso também é um outro
uma outra dica que eu vou dar para vocês, que são os gatilhos mentais da semelhança e identificação, tá? Então é importante vocês terem uma variedade de biotipo, por exemplo, no caso de loja de roupa, para que as pessoas se identifiquem, tá? Porque eu não consigo me identificar com uma menina muito magrinha, estilo modelo, né? Que é o perfil delas. Ou uma loja de roupa que coloca a roupa no chão, eu não consigo me identificar, não consigo imaginar aquilo em mim, tá? Se você, por exemplo, é magra e você só coloca roupas em mulheres cheinhas, não tô falando de pessoas que trabalham com esse perfil, tá, gente? Mas pessoas que têm variedade. Geralmente, as lojas têm roupas para pessoa que tá um pouco mais cheinha, tem um biotipo, né? E tem lojas que tem roupa, enfim, todas elas têm para todo tipo de corpo. Então eu quero dizer que colocar roupas para poder criar as telas mentais com um biotipo só pode ser uma coisa um pouco arriscada, porque nem todas as tuas clientes têm o mesmo biotipo de uma modelo ou de uma plus size, então é legal dar uma variada. Coloca uma pessoa que tem um corpinho mais ou menos, uma menina, né, que trabalha com você, uma modelo que tem uma coxa grossa, então tipo, a cliente que tiver coxa grossa e quiser disfarçar a coxa, ela vai estar aqui, ou a cliente que quer realçar o contorno da coxa dela, ela vai se identificar com essa menina, mas ela não vai se identificar com uma menina bem magrinha, tá? Que é toda sequinha. Então, trazer essa imagem, tá? E ativar esse gatilho da identificação e semelhança é muito importante nesse processo de venda. A outra etapa, que é a terceira, muito, muito importante, tá? Que eu sempre digo para vocês, nessa fase do plantio, tá? Da venda, é a fase da emoção. Eu sempre falo para vocês que a gente está vivendo a era da emoção, era das emoções, é o que a gente está vivendo e a gente vai continuar por bastante tempo até vir uma próxima etapa, porque nós já tivemos, né, etapas e comportamentos de consumo ao longo das décadas que vão mudando. Então vai mudar para outra, tá? Diferente. Então essa é a era da emoção. Então o que é a era da emoção? O próprio nome, gente, ela já diz o quê? Que a gente precisa de gerar emoção, tá? Então não vai mais precisar de ser somente a imagem, somente funcionalidade, somente benefício. Precisa de conseguir gerar sentimentos, sensações, tá? Então, o que você tem que fazer nessa etapa da venda? Você tem que trazer para o teu cliente a sensação como se ele já tivesse adquirido este produto que você está mostrando para ele. Fazendo com que ele imagine e sinta essa emoção de ter o produto, tá? Já com ele. Isso você agrega valor. Isso tudo na fase do plantio. Então, por exemplo, tá? O exemplo do doce que eu dei. Então, assim, você sente às vezes que você tá quase comendo, dá até um frio na barriga, assim, tipo, parece que o alimento tá na hora de entrar na tua boca, assim, isso é importante. Você fazer o cliente se imaginar com a roupa e sentir a emoção de estar com a roupa linda, tipo, nossa, como eu vou ficar poderosa com essa roupa, como eu vou ficar empoderada, meu Deus, que roupa linda. Essa é a emoção. Uma coisa é você ver, o olhar, gerar uma tela mental, ela não tem sentimentos, tá? Não necessariamente. Você pode gerar imagem sem carga de sentimentos na imagem, mas você pode gerar a carga com o sentimento de emoção, tá? Com o sentimento nessa imagem. Que seria você realmente mostrar aquela sensação de poder, de empoderamento e etc. Então, fazer o cliente sentir emoções e sensações como se ele já tivesse esse produto. Ou seja, ele já está recebendo o que o produto entrega e gera para ele mesmo antes de comprar. Se você faz essas 3 etapas anteriores, tá? Você consegue chegar na 4ª etapa do plantio, que é o despertar o desejo. Você conseguiu despertar o desejo no teu cliente, tá? Então, certamente, o teu cliente já tá, o teu potencial cliente, tá, já tá com aquele desejo, com aquela vontade, né? Enfim, tá instigado já a querer comprar aquilo. Então, essa fase do plantar, você já conseguiu provavelmente, tá? Se você passou para as 3 etapas, informação,
dar informações sobre os seus produtos, tá? Gerar a imagem, fazer o cliente imaginar, gerar a tela mental no teu cliente e trazer emoção naquilo para que o teu cliente tenha essas sensações. Você consegue automaticamente despertar o desejo nesse cliente. Tudo está dentro do plantar, do plantio dessa venda, tá? A segunda etapa da venda é a etapa do regar. É uma etapa muito maravilhosa, mas vai precisar de um esforço um pouquinho diferenciado do esforço do plantio. Então, o regar, ele é o momento em que você vai curar uma dor do teu cliente ou suprir um desejo. Porque eu já falei com vocês que o nosso desejo, ele vem por duas vias. Uma é para solucionar um problema ou uma dor, tá? E a outra é para satisfazer um prazer, realizar um sonho, basicamente, tá, gente? De maneira bem simplória. É assim que a gente consegue estimular ações para que uma pessoa compre algo ou não. Então, basicamente, o regar, ele se resume em você comunicar qual é a solução que o seu produto entrega, ou como que ele cura uma dor, né? Ou como que ele proporciona um prazer, tá? Então, é o que eu disse para vocês num exemplo, né? Que a gente dificilmente adquire algo de primeira quando a gente já vê aquele item, né? De produto ou serviço, tá? Então, a fase do regar é uma fase que você vai mostrar para o teu cliente como que, por exemplo, como que o teu alimento vai ajudar ele a emagrecer, se é o intuito dos teus alimentos, do teu produto, do teu cliente, tá? Como que essa roupa vai valorizar o corpo da cliente? Como que essa roupa vai fazer com que a cliente se sinta mais segura e empoderada? Como que um sapato e uma bolsa pode te trazer mais empoderamento? Então, são elementos dessa maneira que você vai regar o teu cliente, você vai comunicar como é que o teu produto soluciona, né, um problema ou entrega um prazer, tá, para o teu cliente, realiza um sonho. Então, como que, enfim, um carro vai atender o que a tua cliente precisa, a dor ou a realização de um sonho. Então, essa é a etapa do regar, que você vai entregar, tá, a forma que o teu produto soluciona ou realiza algo. A terceira fase da venda é a fase do colher. Aí, o que é o colher? O colher é o momento que você vai apresentar para o teu cliente todos os valores que estão agregados na compra do teu produto ou do teu serviço. E eu não estou falando do teu produto, porque sobre o teu produto a gente já falou inicialmente na fase da informação, que a gente fala informações, características, funcionalidades, né, e etc. Então, essa fase do colher, você vai mostrar valor agregado no teu produto. O que agrega valor? O que aumenta o valor do teu produto? Que a gente não consegue pagar, não é pagável, tá? Não é algo que a gente compra. Valor agregado é algo que você não consegue precificar. Então, aqui você vai demonstrar o que ele está levando juntamente com o produto, o que você vai ofertar diretamente ligado ao teu produto que você vende, que é altamente variável, tá? Então, tem que ter um direcionamento voltado para o produto que você está ofertando para o teu cliente. Então, aqui vai um exemplo para vocês. Se você vende máquinas fotográficas, tá? Os itens agregados, por exemplo, você está vendendo máquina fotográfica, é o que o teu cliente precisa, tá? Você já fez aquelas etapas do plantio, do regar, e agora você vai ofertar. E é a hora que você vai dizer assim, olha, junto, agregado com a máquina fotográfica, eu também vou te dar a capa para você proteger a tua máquina de arranhões, de avarias, e enfim, para você poder ter mais funcionalidade, para poder carregar ela, para ficar mais fácil, para você não ficar carregando em qualquer coisa. Então, essa capinha é assim, assado. Mostra para ele alças variáveis dessa capinha, isso também é um outro agregador de valor, tá? Então, eu também vou te dar, por exemplo, uma lente extra de proteção, vou te dar um líquidozinho que é para poder limpar a tua lente específico, com um lencinho, flanelinha específica, né, para poder limpar.
Garantia de 1 ano que eu vou te dar nessa máquina, né? Eu tenho outras máquinas que tem 6 meses de garantia, mas essa é 1 ano de garantia. Itens personalizados que você pode dar para o teu cliente, um atendimento exclusivo que você pode proporcionar para ele, para quem adquiriu o produto, dicas de manuseio, de assistência, né? Assistência técnica que você entrega. Então, isso são elementos que agregam valor. Então, uma coisa é você vender o teu produto para o cliente, tá, gente? E cumprir as etapas infinitas que a gente tem, né, para poder cumprir. Mas a outra coisa é a parte de você agregar o valor, que é o teu momento de agregar valor. E você sair daquela margem de comparação de preço. Quando você agrega valor, você não compara mais com o preço de um outro concorrente, tá? Da possível pessoa que você está comprando. E você só vai conseguir sair dessa margem de preço se você agregar valor ao teu produto, que são esses itens que não podem ser comprados, né? Ele não vai encontrar em outro lugar. Ah, eu vou te dar dicas de manuseio da máquina por 2 meses. Você pode vir aqui que nós vamos tirar dúvidas suas. Gente, pode ser que tenha cliente que nem vá, entendeu? Porque ele já sabe usar. Mas o fato de você agregar isso, o cliente que for precisar, tipo, vai ser muito valor agregado. Pode ser que ele nem vá utilizar, mas isso agrega valor, que a outra empresa não dá. Ela te dá o produto e você vai embora. É importante que quando a gente agregue valor ao produto, a gente tenha algo que a gente possa manter essa relação. Então, venda é relacionamento e a gente precisa de manter essa relação pelo máximo de tempo possível. Então, é importante que quando você for agregar, você veja se é possível você ofertar algo para o teu cliente para agregar valor que mantenha o vínculo entre vocês. Então, por exemplo, ao invés de você dar, por exemplo, uma flanelinha para limpar e um limpador de lente, você fala assim, ó, você pode vir aqui uma vez por semana, uma vez por mês, que eu vou limpar gratuitamente, eu faço uma limpeza geral na tua máquina aqui gratuitamente. Ah, você pode vir que eu vou te dar dicas, isso tudo mantém o vínculo. Eu vou te dar dicas, se você precisar de qualquer coisa com relação à assistência técnica, eu resolvo para você. Tudo para manter a relação, é importante manter a relação. Quando a gente faz uma venda para um cliente, a gente não pode vender e falar, então tá, tchau, muito obrigada. Gente, não pode ser dessa maneira. Você tem que olhar para aquele cliente como a primeira venda que você faz para alguém é o início de uma relação. Início. E para você manter uma relação, o que você vai precisar? Vai precisar de manter contato. Para você estabelecer alguma relação, você precisa de manter contato com esse cliente, precisa de ter contatos futuros com esse cliente. Então, se der para você poder agregar valor, né? Nessa hora de você colher, que é você fazer a tua oferta, agregar o valor, se der para você incluir itens que mantenham o teu vínculo com o teu cliente, é joia, tá? É muito positivo para você estabelecer essa relação de longo prazo com o teu cliente, tá? Então, basicamente, o colher, ele é o teu grande momento, é o ápice do teu momento, da hora da venda, tá? É a sua oportunidade de oferecer tudo que você tem para agregar valor ao teu produto, para que você encante esse cliente, tá? Faça ele ficar abismado, assim, surpreendido positivamente com tanta coisa que você agregou de valor e você faça esse cliente virar um fã seu e mantenha essa relação por um período mais estendido possível, se possível indefinidamente, né? Infinitamente, permanente. Você precisa de vender muitas vezes para o mesmo cliente. Nunca pense que você vai vender para um cliente e deu. Pense em vender várias vezes para o mesmo cliente. Então é muito importante nesse processo você ter autenticidade em todo esse processo de venda, tá? Então seja autêntica, né? Mostre o que você tem que mostrar para o teu cliente do seu jeito, não precisa de ser um jeito engessado, tá? Não, eu vou seguir exatamente assim como a Dani falou. Então monte o teu jeitinho, o teu perfil, tem que adequar para o teu jeito. Você precisa de manter a tua espontaneidade e a tua autenticidade no processo da venda, tá? Então, dica que eu dou para vocês, tá? Para vocês seguirem daqui para frente com essas etapas, tá? É um erro a gente querer colher sem plantar e sem regar. Toda relação de longo prazo, ela precisa de cultivo, de trato, de cuidado e dedicação de tempo,
todas as relações precisam. Então, parem de pensar que a venda é algo imediato, tá? É plantar. Dentro do plantar tem aquelas etapas que a gente precisa de cumprir para despertar o desejo, para deixar o cliente mais pronto para a gente poder regar aquilo dali. Aí a gente rega, mostra o que é que o meu produto vai solucionar na vida do cliente, como que aquele produto ou serviço vai mudar a vida dele, transformar a vida dele. Sua vida vai ser uma quando você tiver esse produto. Vai ser antes do produto e depois do produto. Então você vai realizar um sonho que você já tem há 2 anos. Então, mostrar essas coisas e depois o colher, que é o seu grande momento de mostrar o valor agregado que você vai entregar e possivelmente, né, estreitar essa relação ao longo do tempo, tá, gente? É muito importante seguir essas 3 fases da venda: plantar, regar e colher. Nunca ache que você vai de cara colher. Todo mundo trabalha 1 mês para depois receber o salário, teoricamente. Ou se você trabalha um dia para depois receber, mas que seja, você trabalha e depois recebe. Ninguém recebe antes de trabalhar, de entregar algum trabalho. Então, a compra é da mesma forma. Então, você primeiro trabalha o teu cliente, trabalha a tua relação, o teu relacionamento e depois você vai colher os teus resultados, tá? Eu vou ficando por aqui hoje e a próxima live, que vai ser na quarta-feira, tá, gente? Tô fazendo as segundas, quartas e sextas, por enquanto, tá? Vai ser sobre gatilhos mentais, que eu sou loucamente apaixonada por esse tema de gatilhos mentais. Como eu já falei, gatilhos mentais é uma forma da gente se comunicar com o cérebro, ou seja, com uma outra pessoa. É uma forma assertiva da gente trazer uma comunicação verbal. Então, é uma maneira diferente de você falar para que você faça a tua venda acontecer mais facilmente, tá? Através dessa técnica que são os gatilhos mentais. Você vai mudar algumas coisas na tua linguagem para que você consiga efetivar a tua venda. Então, não perca a próxima live, tá? Às 12h07. 12h07 eu tô aqui com vocês, tá? Tchau, tchau. Fiquem com Deus, gente.